capítulo 53. Isaías, capítulo 53. A presença de Deus é real nesse mundo. Isaías, capítulo 53. Faremos duas leituras. Isaías 53. Aleluia, glória a Deus. Versículo 3 a seguir. Era desprezado e o mais rejeitado entre os homens, homem de dores e que sabe o que é padecer, e como um de quem os homens escondem o rosto. Era desprezado e dele não fizemos caso. Certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si. E nós reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi traspassado pelas nossas transgressões, moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele. Pelas suas pisaduras fomos sarados. Todos nós andávamos errados como ovelhas, cada um se desviava pelo caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. Por favor, Evangelho segundo escreveu Lucas, capítulo 23. Evangelho segundo escreveu Lucas, capítulo 23. Aleluia, grande Deus, poderoso Deus. Evangelho de Lucas, capítulo 23, versículo 44. Lucas, capítulo 23, versículo 44. Aleluia. A seguir diz assim: já era quase a hora sexta, e escurecendo-se o sol houve trevas sobre toda a terra até a hora nona, isto é, 13 da tarde. E rasgou-se pelo meio o véu do santuário. Então Jesus clamou em alta voz: Pai, nas tuas mãos entrego meu espírito. E dito isto, expirou. Tomai vosso assento, por gentileza. Eu espero que você tenha trazido um lenço hoje. Eu quero pregar nessa manhã subordinado ao tema a tortura do nosso Senhor Jesus Cristo. Isaías, o profeta messiânico, está narrando, profetizando acerca da vinda do Filho de Deus, aquele que libertaria o lado espiritual do povo de Israel e que através dele a reconexão entre o homem e Deus e afastamento da sua grande ira seria assim revogada. Ao mesmo tempo que Isaías descreve seu sofrimento, Isaías também revela que através das suas feridas, das feridas do Messias, assim nós seríamos também sarados. O apóstolo Pedro, na sua carta, vai dizer que pelas suas chagas nós fomos sarados. Nós partimos para Lucas 23, Lucas, um médico grego, a qual andou com o apóstolo Paulo, e durante a sua viagem com Paulo, precisamente, ele ali descreve seu relato da biografia de Jesus Cristo. Em Lucas capítulo 1, Lucas faz questão de dizer que através de muitas pesquisas, através de muitas testemunhas oculares, através de muita pesquisa, muitos documentos, ele correu atrás e fez questão de escrever uma biografia da vida de Jesus Cristo, seus milagres, pregações, sua morte e ressurreição, da maneira mais detalhada que nós podemos conhecer. Dentre João e Lucas são os evangelhos que mais falam no detalhe da vida de Jesus Cristo. Isso é fascinante porque Lucas não foi discípulo de Jesus. Lucas não era alguém inicialmente
convertido. Lucas era um médico particular de Paulo, um escriba de Paulo que escrevia suas cartas. E ele escreve seus 2 documentos, o seu evangelho, que ele dá seu nome, e escreve também Atos dos Apóstolos, que depois de muita pesquisa, o mesmo também escreveu este documento. Em Lucas é o único relato em que nós vemos mais detalhes da crucificação de Cristo. Detalhes esses que nem o apóstolo João, que permaneceu até o fim com Jesus Cristo, foi capaz de detalhar. Nós temos aqui a anatomia da crucificação. Em seu livro, A Crucificação de Cristo, detalhes da morte de Jesus Cristo, do autor francês Pierre Barbet, um cirurgião, ele vai descrever ali detalhes reais da visão de um cirurgião, como foram detalhes no corpo anatômico do ser humano, a morte de Jesus Cristo. Uma morte que nenhum homem seria capaz de aguentar. Somente o Filho de Deus foi capaz de aguentar aquela morte, porque foi uma morte sobre-humana. Em primeiro lugar, nós temos o Getsemane, e no capítulo 22 de Lucas, no versículo 44. Lucas é o único que descreve o gotejar de sangue ao lugar dos olhos de Jesus Cristo. E estando em agonia, orava mais intensamente. E aconteceu que o seu suor se tornou como gotas de sangue caindo sobre a terra. Perceba que nesse texto, nesse versículo, o texto está entre colchetes, porque ali foi o acréscimo de Lucas. Ele, doutor, um médico, foi o único que acrescentou esse detalhe. No Getsemane se começa o sofrimento de Jesus Cristo. Ele não tomou café na manhã quando acordou. Ele não jantou naquela noite. Ele não pôde visitar a sua mãe. Ele estava aflito, estava ali horrorizado, estava com medo, estava triste, preocupado no seu lado humano, porque ele sabia que aquela morte era a morte mais cruel, era a coisa mais terrível que ele havia passado na sua vida. Para quem já estudou a história do Império Romano sabe que os romanos tinham os piores métodos de execução daquela época, e a crucificação era uma delas, até ser abolida entre o século III e o século IV. Pois é, Jesus sabia do que estava por vir. O sangue tomou lugar das suas veias floridas, onde escorre o suor através do seu couro cabeludo. O sangue se mistura com o suor, o que chamamos de hematidose, um processo raro que pode acontecer em qualquer pessoa, em um estado horrorizante, em um estado terrível. Alguém é capaz de suar sangue. Em segundo lugar, nós temos os açoites. Depois do julgamento, depois dele ser entregue por Judas Iscariotes, levado pelos fariseus, pelos escribas e soldados, Jesus agora, depois de julgado e condenado, é levado agora pelos soldados romanos a um lugar específico, onde ali vão flagelá-lo, açoitá-lo. A regra na época era 40 menos 1, porque os soldados poderiam perder a conta. Eles tinham que contar as vezes que flagelaram a vítima. Por isso se contava 40 menos 1. E ali exatamente 39, eles flagelam Jesus. O flagelo romano, para você ter noção, eram feitos de couro e nas pontas colocavam-se pedaços de ossos lúcidos, as quais, quando chicoteavam a vítima, deixavam carne viva exposta, feridas abertas, a carne inflamada. Jesus agora está com suas costas abertas. Jesus agora está com chagas, isso quer dizer feridas abertas, feridas inflamadas, saindo do pulso, com carne viva. Ele está acorrentado em cima de uma pilate que não pode fazer nada. Nas
no seu rosto não há xingamento, não há desprezo, não há ódio. A única coisa que ele sente é a íntima compaixão. Eu imagino um soldado romano chegando em casa naquele dia, chegando para a esposa e dizendo: esposa, meu amor, hoje eu vou gerar uma vítima, mas esse foi diferente. Ele não me xingou, não me cuspiu, não desejou minha morte, não teve ódio por mim. Ao contrário disso, quando olhava para o rosto dele, era como de um cordeiro. Ele não sentiu outra coisa além de amor, perdão e compaixão, e paciência, longanimidade. Se Jesus estivesse solto, ele cairia numa poça de sangue, porque suas costas estavam escorrendo sangue das suas feridas abertas. E agora, nós temos a coroa de espinhos. E agora eles pegam um formato de capacete com coroa de espinhos. Espinhos mais duros do que de madeira de acácia. E penetram na sua cabeça, onde ocorre o pior sangramento. Porque nós que podemos estudar e pesquisar sabemos que é na cabeça onde tem vasos sanguíneos, veias capilares mais sensíveis do corpo. E ali Jesus começa a sangrar. Seu crânio é penetrado por aqueles espinhos. E começa a zombar, a escarnecer o mestre. Esse não é o rei dos judeus. Esse não é o rei que liberta Israel. Não pode fazer nada. E ali agridem nosso mestre. Em quarto lugar, nós temos a via dolorosa. Jesus agora é obrigado, junto com os dois ladrões, a carregar a parte horizontal da cruz, que alguns vão dizer que media ali, pesava entre 50 a 100 quilos de peso. A parte horizontal, porque a outra parte está no lugar do Calvário, esperando para conectar-se a outra parte. E agora ele é obrigado a carregar a parte horizontal pesada. Sua coluna, seu espinho dorsal já está gritando, porque além de suas costas abertas, ele tem que carregar aquele peso até o Calvário. No perímetro de 600 metros, um terreno desregular, pedregulhos descalços, que machucaram seus pés, e ele vai carregando até lá, sendo desprezado pela multidão, e é machucado por cabeça da multidão que gritou Hosana. É a mesma multidão que está xingando. Jesus está tão focado na sua vocação, no seu projeto, no plano de Deus, que ele não está nem preocupado consigo mesmo. A mulher diz, e chega perto dele, tenta secar seu suor, e ele diz: não chore por mim, não se preocupe comigo, se preocupe com seus filhos. Jesus está tão preocupado com a vocação que lhe foi determinada, que ele não está nem se importando em alguém interromper seu trajeto. Em todo lugar nós temos a crucificação. Crucifixão, como chamam alguns. Agora ali, pega uma veste e colocaram ele de rei e arranca de forma imediata. Nós sabemos que quando colocamos um bandeiro, um curativo, um sedativo e uma ferida, se arrancada de peça, a ferida é inflamada. E o sangramento é contínuo. Imagina eles arrancando as vestes das costas de Jesus. Suas feridas inflamam novamente. Um sol quente de meio-dia latejando na sua ferida. E ele não pode fazer nada. Porque a vocação é o trajeto que ele tem que recorrer, a via dolorosa. E agora dentro dele na cruz. A medida está errada, porque a cruz era para Barrabás. Soltaram ele e colocaram Jesus no lugar. As medidas não batem. Colocam ele na cruz. Obrigam ele a gritar. E ele agonizando, ele não pode gritar, não pode falar nada. Porque Isaías diz que ele foi levado como ovelha muda ao
chorando. Ele não podia dizer nada. E ali ele veio naquela cruz e puxa os seus braços para que a medida caia, e assim conecte-se ao furo da madeira para facilitar a penetração dos pregos. Ali puxa os seus braços, seus músculos são desconectados, ele contrai o rosto, e ali dá a primeira batida. Não pense que ele foi cravejado no meio das mãos, porque seu destino rasgaria. E os soldados romanos sabiam dessa técnica, por isso amaram seus braços juntamente ao prego. E cravejam sua mão e pulse a mão, porque nesse lado da mão existe um osso que tem uma divisa. Ao colocar o prego, ela crava no osso, impossibilitando os pregos de se soltarem. E aí prega do outro lado, e ele contrai o rosto, uma dor alucinante. Aquela dor se estende as mãos, os braços, os ombros, até chegar no nervo mediano do cérebro. Uma dor agonizante, ele contrai o rosto, seu nervo mediano foi atingido. Agora acontecia uma espécie de síncope, perda de consciência, mas com Jesus não acontece, porque além de humano, ele é Deus. E aí agora, ele leva uma cruz, levanta uma cruz sobre o buraco de cavalo para a madeira. E agora suas costas estão abertas. O diâmetro da coroa de espinhos impede dele encostar a cabeça do madeiro. A cruz não era lavrada, tinha farpa de madeira na cruz. Ele não podia encostar suas costas, porque não encostar, aquelas farpas penetrariam nas suas feridas. Ele não consegue dizer nada e pregam-lhe os pés. Ali ele está observando agora todos aqueles que gritaram Hosana e cagaram no chino. Ele vê João e agora vê Maria. E os escribas e fariseus que o insultam e o zombam dele. Você não disse que prepararam um templo, mas você não pode nem descer daí. Você não é o filho de Deus, por que você não desce? E a tradição cristã vai dizer que ali tem dois ladrões, Dimas e Gestas. Os dois eram ladrões, e na cruz deles estavam pendurados os pertences que eles roubaram. E um está se sentindo culpado pelo que cometeu, sentindo-se remorso pelo mestre, mas um do outro lado está insultando, blasfemando e ironizando. Acima da cabeça de Jesus está a placa: Jesus Nazareno, na linguagem deles. Jesus de Nazaré, o rei dos judeus. Perceba que a cruz é em forma de T, com a placa em cima. Não é como o testemunho de Jeová ou as sectas dizem que a cruz era uma estaca, não era. Porque os apóstolos vão dizer que acima da sua cabeça estava uma placa. E ali ele foi pregado. Ali a asfixia toma conta do seu corpo. O ar entra, mas não pode sair. Uma câimbra insuportável. Ele não consegue se apoiar. Seu peso está no peso do seu corpo. E seus pulmões seriam o peso do corpo. E ali o corpo dele torna-se negro, juntando o sangue do seu suor, o sangue das suas feridas, dos pregos e do seu pavor, do seu medo. Seu rosto está pálido. Ali, um ser humano normal já estaria com a perda de consciência, mas Jesus é filho de Deus. Ele está em uma força sobre-humana. Logo serão 3 da tarde. E Jesus, com uma força sobre-humana,
estejam abertas. Moscas que pousam, ele não pode ajudar a fazer nada, porque suas mãos e pés estão cravadas no madeiro. Logo ele faz outro esforço para falar alguma coisa que é impossível, mas ele consegue. A única coisa que ele vai dizer agora, a penúltima coisa é: Deus meu, por que me desamparaste? Salmo 22 se cumpre agora. Deus meu, por que me desamparaste? Alguns versículos do Salmo 22 se cumprem aqui. Lobos me cercam, inimigos cercam-me. Minha língua cola no céu da minha boca. Por que me abandonaste? E ali Abraão foi o primeiro folheto evangelístico daquele dia. Ele olhou para a praia e disse: ele é rei. Se ele é rei, ele é rei. Se ele é rei, ele pode me salvar. Ele diz: Senhor, rei. Com aquela fala, Jesus lembra: peraí, eu sou rei, deixa eu tomar a posição. Pois não, meu filho, lembra-te de mim quando entrar no teu reino. Jesus olha para ele com aquele olhar manso e humilde de coração, de íntima compaixão, o mesmo olhar que ele olhou para a viúva de Naim. Ele olha e diz: ainda hoje tu estarás comigo no paraíso. Ainda hoje tu estarás comigo. Os sofrimentos da vida cristã são passageiras, mas a vida com Jesus nos céus será eterna. Aqui os crentes provam casos de dor, mas lá em cima participaremos da grande ceia. Jesus naquele dia, depois de morto na carne, foi para o paraíso. Mas antes disso ele precisava fazer uma coisa. No Antigo Testamento, quem morria tinha que ir para o seio de Abraão, um lugar temporário para todos aqueles judeus que morreram sem ele descer se manifestar. Pedro vai dizer que ele desceu aos lugares mais baixos e pregar aos cativos em prisão. Ele agora vai para esse povo, os que não viram o Messias, e ele vai não para evangelizar, mas para anunciar sua vitória aos que morreram. E agora ele vai de volta para o paraíso e leva aqueles que anunciavam, que esperavam anunciar pela sua vitória. E agora vem o entardecer. E Jesus, na sua última frase, ele exclama: Pai, nas suas mãos eu entrego o meu espírito. Está consumado. Pai, eu pergunto para você: quem é Jesus? Jesus é um homem que pelas suas feridas são sarados. Quem é Jesus? Ele é um homem do Tetelestai, está consumado. Jesus é um homem que veio pregar, te despir da sua glória, pregar para nós, nos salvar, mesmo assim não merecemos.
cima de um homem olha, um homem vence, um homem se coloca de pé. No primeiro jardim a humanidade caiu, mas no segundo jardim, no Getsemane, um homem de novo consegue levantar a humanidade. Eis o novo Adão que restituiu a humanidade. Nós temos a ressurreição agora. Findou-se o dia. É sexta-feira. No outro será dia de Shabbat, dia de sábado. Não pode haver atividade. Jesus agora está no paraíso. Seu corpo está no sepulcro. E agora vem domingo de manhã. Lucas 24. No primeiro dia da semana, alta madrugada. Na alta madrugada já foram buscar Jesus. Porque sabiam onde ele estava. Tem gente que busca Jesus no lugar errado, na hora errada. Mas as mulheres foram buscar Jesus no lugar certo e na hora certa. Na madrugada. Foram elas ao corpo, levando os aromas que haviam preparado. E encontraram a pedra removida do sepulcro. Mas ao entrarem, acharam o corpo do Senhor Jesus. Aconteceu que, perplexas a esse respeito, apareceram dois varões anjos com vestes adolescentes. Estando elas possuídas de temor, baixando os olhos para o chão, eles lhe disseram: por que buscais os mortos aquele que está vivo? Os anjos dão a resposta que define o Evangelho, que define pentecostalismo, que define cristianismo. Por que buscai morto aquele que está vivo? Jesus está vivo, Jesus está vivo, Jesus está vivo, Jesus está. Jesus na Apocalipse prestou na visão. Jesus está prostrado. E Jesus disse: não temas. Aquele que antes estava morto, agora vive. Ele não está aqui, mas ressuscitou. Lembrai-vos de como os preministros da Galileia, quando disse: importa que o Filho do Homem seja entregue na mão de pecadores e seja crucificado e ressuscite no terceiro dia. As mulheres esqueceram a pregação de Jesus. Tem gente assim hoje em dia, vem para o culto, ouve a pregação, lê a palavra, mas esquece de tudo. As mulheres esqueceram a pregação de Jesus. É necessário vir hoje para lembrar o que Jesus falou, porque não memorizou, não guardou aqui. Quem não guarda a palavra aqui vai se esquecer, vai cair, vai perecer, vai errar, vai pecar. Mas o salmista vai dizer: guardei tua palavra, para eu não pecar contra ti. Salmo de número 100. Eu sei mais do que os mais velhos, sei mais do que os antigos, porque guardei tua palavra. Então elas se lembraram das suas palavras. De repente agora acontece um ato das mulheres, o que define o Evangelho. Então, voltando do túmulo, anunciaram todas estas coisas aos 11 e a todos os mais com quem eles estavam. Quem eram as mulheres? Maria Madalena, Joana e Maria de Tiago, e as demais também que estavam com elas, outras seguidoras de Jesus. Naquela época, mulheres não tinham voz, mulheres não tinham vez, a mulher tinha que ficar calada. Paulo vai dizer numa carta que naquela época a mulher não podia falar de doutrina, tinha que ficar silenciada na igreja. Naquela época a mulher até o protocolo, meu Jesus quebra. As mulheres não têm medo da cultura judaica, mas quando eu quero, quando eu mando, eu faço. Vai, anuncia.
mensagem. Jesus morreu para nos libertar da escravidão do pecado. Uma vez que estando nós em Cristo, não somos mais escravizados pelo pecado. Jesus pagou o preço. Uma vez que pecamos, erramos, transgredimos a lei, praticamos a iniquidade. Iniquidade significa pecado consciente. Uma vez que transgredimos a lei, a justificação está em Cristo. No Antigo Testamento, no de Jesus, temos que levantar o altar, sacrificar um animal e preferir esse cordeiro. Mas agora nosso cordeiro é Jesus de Nazaré. Lá em 1 João capítulo 2, ele vai dizer assim: filhinhos, não pequem, não vivam na carnalidade, não pequem, não transgridem a lei, mas se pecar, tem um advogado, seu Pai, Jesus Cristo, o justo. Ele é a propiciação pelos nossos pecados. Ele acrescenta, ele não só nos perdoa, mas também perdoa o mundo inteiro. Ele morreu também para restabelecer a conexão com o homem. Uma vez que Adão caiu, agora o homem é separado pelo véu da ira divina de Deus. Ninguém pode ver a glória de Deus, ninguém pode ver a face de Deus. Mas Jesus, com simples, vai dizer que ele se tornou a imagem daquilo que é invisível, o primogênito da criação. Se fez visível o que é invisível. Nós vimos a sua glória, vimos a sua face. Ele morreu para restabelecer essa conexão. E agora eu e você podemos fazer frutos, podemos agradecer com oração. Agora eu e você podemos adorá-lo em qualquer lugar, em qualquer hora, porque ele quebrou o protocolo. Grande Deus, aleluia. Conclusão: Jesus morreu também para revelar o mistério da igreja. Antes da sua morte, a igreja ainda era um mistério. No Antigo Testamento, a igreja ainda era um mistério. Mas depois da sua morte, ressurreição, e depois de Atos capítulo 2, a igreja agora é fundada. Jesus agora institui Pedro como líder inicial da igreja. Em Atos capítulo 2, a igreja é fundada. Em Atos capítulo 1, a igreja ora para receber a descida, o selo do Espírito Santo e o grupo de línguas missionárias. Em Atos capítulo 2, a igreja é fundada. Igreja original, eclésia, assembleia, congregação, mas também, se dividirmos os termos, ela é chamada de chamados para fora. E ali a igreja é fundada no Senado. É ali onde a definição de igreja é fundada. Pentecostalismo, poder de Deus, transformação, pregação. Isso é igreja. Dom do Espírito Santo, dom de línguas, evidência do batismo com o Espírito Santo, pregação do Evangelho, arrependimento. E ali naquela ocasião, Pedro prega uma mensagem de arrependimento e quase 3.000 almas são salvas. Só quem pôde fazer isso foi Jesus de Nazaré. Se não fosse Jesus, a igreja não existiria. Se não fosse Jesus, não estaríamos aqui. Se não fosse Jesus, não teríamos conexão, não poderíamos ver a glória de Deus. Mas por causa de Jesus de Nazaré, agora nós podemos nos reunir e adorá-lo em espírito e em verdade. Quem crê nisso, dê glória a Deus, por gentileza. Você está aqui por causa dele. Você não está aqui por causa de mim, não por causa de da convenção, não. Você está aqui por causa dele.